Bom, então a gente vai dar continuidade hoje à nossa terceira aula de curso de criação de placas eletrônicas com KiCad. E hoje a gente vai ver como fazer o ambiente, preparar um ambiente no PCB-New, né, que é o programa que faz efetivamente o desenho da placa, tá? Então, só para relembrar, né? Então agora a gente veio para o PCB-New. Esse é o nosso foco agora. Só que eu quero que vocês partam do PCB-New com a placa já configurada, tá? Então tem alguns detalhes aí que a gente precisa aprender a fazer. Agora, está tudo pronto. Entendi os conceitos, né, relacionados. Agora preciso fazer o meu PCB. Quais são os primeiros momentos de reflexão que eu tenho que fazer sobre esse PCB? Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que milímetro não é uma unidade universal nessa área. Então, é muito comum ter coisas em milímetro, muito comum ter coisas em polegadas, ou milésimo de polegada. Tá? Então, vale a pena vocês já memorizarem algumas relações, né? Eu coloquei aqui algumas que vão te ajudar, mas, por exemplo, obviamente 1000 milésimos de polegada, ou 1 polegada é 25,4 milímetros, de forma que 100 milésimos é 2,54 milímetros, 10, 0,25, e aí você tem uma relação interessante, que é que 20 mils é aproximadamente meio milímetro, 40 mils é aproximadamente 1 milímetro. É legal para a gente que está acostumado com o Sistema Internacional de Unidades, né? A gente trabalha com milímetros, ter em mente essas relações, porque você começa a pensar melhor, tá? Uma trilha de 10 mils é uma trilha relativamente fina, né? Nem tanto assim, mas é uma trilha fina, né? que é interessante você usar num projeto aí que você tem a mínima capacidade de fabricação. E ela tem, então, 1/4 de milímetro, mais ou menos, tá? Uma trilha 20 mil, a gente está pensando numa trilha de meio milímetro. E esses números vão variar dependendo da tecnologia de componente que você está usando. Olha esse primeiro componente aqui, é um componente que a gente chama de encapsulamento T-SOP, é muito comum em flashes. Flash T-SOP NOR, no fundo, né, uma NOR, flash NOR, você vai ver muito isso. E olha aqui a distância entre uma perninha e outra do chip, ó, meio milímetro. Então não dá para usar uma linha já de 20 mil, você vai ter que passar por uma linha de 10 mil aí, provavelmente, tá? Olha, o B é 0,2 milímetros, ou seja, a distância, aqui não está mostrando direito, mas é a distância entre a extremidade de um pad, um pino e o começo do próximo. Então, 0,2 milímetros, né? A gente está nessa casa aí de 10 mil aproximadamente, tá? Você vai para um encapsulamento tipo SOT 223, que é um encapsulamento típico aí de transistores, aí você já tem bastante espaço para trabalhar. Olha o Ezinho. Então a gente está falando de 2,3 milímetros, já é uma distância bem razoável, né? É isso, tá? É pouco ou muito, depende daquilo que você vai fazer. Então pensa como que você vai criar o seu projeto, que tecnologia que você vai trabalhar, para decidir daí quais serão as dimensões, né, daquilo que você vai criar, que tamanho de trilha você vai fazer, como são as vias que você vai utilizar, tá? É uma coisa que você vai ter que decidir e pensar antes, tá? Ter uma ideia do que você quer fazer. Não sei se você sabe, mas hoje em dia o material talvez mais comum de construção de placa, né, aquela parte interna, é um material que a gente chama de FR4, que é um material isolante, né, feito de fibra de vidro. Então, no passado era muito comum aquelas placas de fenolite, mas hoje em dia, felizmente, nem tanto mais. Então o cara pega um pedaço de fibra de vidro e faz uma deposição de cobre em cima dele. Essa camada de cobre, ela é dada em onça por pé quadrado. Então é horrível de pensar, né? Você tem uma área quadrada em pés, e aí o cara deposita uma quantidade, né, uma massa de cobre em onças. Isso, eu fiz a tradução para a gente saber onde a gente está pisando, a gente está falando de em torno de 30 miligramas por centímetro quadrado. Continua horrível, né? Seria muito melhor se o cara tivesse a espessura em mils ou milímetros, né? Então eu tenho visto mais comum as de meio onça por pé quadrado, tá? E esse meio onça, tá vendo aqui? Eu tenho mais uma relação. 1 onça por pé quadrado, ele gera uma espessura em milímetros de aproximadamente 1,37 mils. Então olha só, é 0,0357 milímetros. É um número bem pequeno, tá? Isso é uma camadinha bastante fina mesmo, tá?
A placa em si, a parte de fibra, também é variável. Você consegue comprar placas mais finas de fibra e placas mais grossas de fibra. Ou, se você for pedir para fabricar, você pode especificar uma espessura. Se você está fazendo uma placa que é só 2 layers, né, dos dois lados, você pode pegar um padrão de mercado que é em torno de 1,6 milímetros, a parte de fibra de vidro, né, de FR4. Agora, se você vai fazer uma placa que é multicamada, é muito mais... É provável que você queira diminuir essa espessura para não ter um produto final muito espesso, né? Então você vai ter que negociar isso com o seu fabricante, tá? De 0,8 a 2,4, tem vários valores comerciais aí entre esses dois limites aí em geral, tá? Comum de mercado é então placas com meio onça por pé quadrado e 1,6 milímetros de espessura de FR4, tá? Esse é o que geralmente se for na eletrônica pedir uma placa virgem, o cara vai te dar uma placa virgem, possivelmente com essas características aí. A pergunta que a gente faz como engenheiro logo depois é, mas uma trilha de 10 mil passa quanto de corrente? Eu vou acionar um relé aqui de 5 amperes. Qual que é a espessura da trilha que eu preciso, tá? Então, isso depende, primeiro, da espessura de cobre, né, depositada, e da largura da trilha, né, que no final da história vira um condutor, né, uma seção retangular de condutor. Para vocês terem ideia, uma deposição de meio onça por pé quadrado, para você passar uma corrente aí de 228 mA, você precisa de 8 mils. Então você vai fazer uma trilha fininha de 8 mils, numa placa padrão de mercado, meio onça, você vai ter em torno de 228 mA, que aquela trilha pode passar, se for um layer interno, tá? Se for um layer externo, isso é maior, porque você tem a possibilidade de dissipação maior, tá? Então no layer interno dá 228 mil, tá? No externo um pouquinho mais. Se você trocar de placa por uma placa com mais cobre, por exemplo, 1 onça por pé quadrado, em 12 mils, para vocês terem uma ideia, né? Então, uma trilha nem tão grande assim, a gente já consegue em torno de meio ampere nessa trilha. Na prática, a gente tem calculadora para isso, calculadora de impedância, calculadora de capacidade de corrente, e você vai descobrir isso. A norma também cobre isso, tá? A norma IPC 2221 também tem detalhes de como que você calcula esse tipo de coisa, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu abri aqui esse site, que eu deixei em cima o link para vocês, depois na edição final eu coloco esse link como clicável. Eu fiz 2 simulações, ó. Eu coloquei no primeiro caso aí uma corrente de 5 amperes com uma espessura de placa de meio onça por pé quadrado. Então, isso é tipicamente o funcionamento desses relés pequenininhos que a gente compra aí para Arduino, né? Está em torno de 5 amperes, alguns são de 10 amperes. Qual que é a espessura da trilha para isso? Então, aqui se você for ver, aqui embaixo tem aqui, ó, espessura externa, a gente está falando de 218 mils. Se for um layer interno, 566 mils, tá? E aqui tem um detalhe nesse cálculo, que ele está assumindo a temperatura ambiente de 25 graus, e de que essa temperatura pode subir até 10 por aquecimento. Então, dependendo do que você coloca nesse campo aqui, de até onde você pode subir por aquecimento, essa trilha aumenta ou não. Se posso subir só 3 graus, ele vai mandar você fazer uma trilha um pouco maior normalmente, tá? Aqui eu fiz o caso inverso, eu saí de uma trilha de 10 mil externas, que é uma trilha razoável para a gente trabalhar, e fui ver quanto que ela me dava de corrente. Então, com uma placa de mercado aí de meio onça, a gente tem em torno de 500 mA, 536 mA para trabalhar. Então, uma trilha de 10 mil, em geral, é uma trilha que resolve boa parte desses circuitos pequenos que a gente constrói, né? Agora, coloquei um relé, coloquei algum elemento com carro que ultrapassa aí, né, 200, 300 mA, é bom já você começar a pensar no tamanho de trilha que você tem, né? Eu estou saindo da fonte, vou alimentar toda a minha placa. Eu sei que minha placa tem um consumo 800 mA. Essa trilha que está saindo, ela deveria ser uma trilha com uma capacidade maior, ou seja, você pode aumentar a espessura não, né, a largura dela, e a espessura se você comprar uma placa com maior deposição de cobre. Eu acho que é mais difícil, mais fácil você aumentar a trilha
e não ter que depender de fabricação, né, de um modelo ou outro de placa rígida, tá? Então depois eu recomendo que vocês entrem nesses links aqui, brinquem um pouco com isso, tá? Bom, eu sempre tive muita dificuldade de saber assim, pô, mas o que eu uso então? 10 mil, 20 mil, 30 mil? Qual que é o tamanho das minhas vias? Depende, a resposta é sempre chata, porque depende, né? Se eu tenho um processo de fabricação que é muito bom, eu posso me dar o luxo de trabalhar com trilhas menores e vias menores, desde que, obviamente, eu respeite meus limites de potência naquele circuito, né? Aquilo que eu estou comentando sobre as correntes máximas. Agora não, vou fazer em casa, vai ser um processo manual, ou fotográfico, ou vou fazer corrosão. Pode ser que fique muito difícil fazer uma trilha de 7 mil, por exemplo. Não, vou fazer de 20, porque 20 é mais fácil, ali eu consigo resolver com a caneta, com alguma coisa mais caseira. O Rogério é um amigo meu, né, ele é especialista em layout, e eu até perguntei para ele, me dá 2 setups então, um setup de fabricação no Brasil, vou procurar uma empresa brasileira que faça, e um setup robista, o que você recomenda? Então esses são números que o Rogério me recomendou, tá? Placas meio onça, placa padrão, 1.6 mm também pode ser padrão para as duas, não tem problema. Agora, trilha, fabricação no Brasil, pelo não menor que 7 mil. 7 mil, 10 mil no máximo. Então, uma faixa legal de trabalho que todo mundo vai conseguir fabricar para vocês. E vias, o furo de 15 mil e aquele contorno ao redor do furo em torno de 30 mil, tá? Tá algo bem razoável. Ah, não, vou fazer em casa robista. Então, 20 mil está bem razoável, tá? Não tenta menor que isso, que você vai ter dificuldade de fabricação, tá? E vias, uma via bem suave de fazer, uma via com furo de 40 e o contorno, né, de 65 mil, tá? Tem mais um detalhe aí que é o clearance. O que é o clearance? É a distância entre um elemento e outro para isolação. Então, se eu tenho um pad e tem um outro, num processo brasileiro, quase todas as empresas vão te atender com uma separação de 7 mil. Em casa vai ser difícil você conseguir fazer essa separação. Então, separa mais os componentes, separa mais os elementos, né, as trilhas, uma trilha da outra, separa pelo menos em 15 mil, para você conseguir fabricar isso depois na sua estratégia de robista, tá? Na prática, se puder ser mais, ótimo, né? Você vai ter mais facilidade ainda, vai evitar mais problema. Eu vou pôr 30 mil, perfeito. Então, mas é bom para vocês saberem do que a gente está falando, tá? Ter números aí que possam guiar vocês no primeiro chute inicial. Ok, então a gente já passou um pouquinho sobre os cuidados iniciais. O que a gente faz quando começa a perceber? Então, a primeira coisa é você tem que saber como é que é o formato da sua placa multidimensional. Alguém pode falar assim, pô, mas não precisa, eu faço lá de qualquer jeito. Não, cara, o dimensional é o primeiro ponto da sua placa. Você vai pegar essa placa, você vai ter uma finalidade para ela. Você vai pôr ela numa caixa que tem um tamanho específico. Elas vão ter conectores que vão fixar o posicionamento dessa placa dentro dessa caixa, porque tem alguns furos específicos. Então, a parte de dimensional mecânico é o primeiro ponto que você tem que imaginar. Então, você vai chegar lá e vai definir, olha, minha placa vai ser uma placa de 2 por 10 centímetros, meus conectores vão estar em tais posições. Então existe essa parte mecânica que é fixa. E ela tem não só problemas que você tem que ter de posicionamento, né, físico, né, mecânico, como também elétrico. Eu quero separar, por exemplo, a parte de RF da parte de fonte. Então você já sabe que áreas você quer determinados elementos, né, dentro da sua placa, tá? Então, definir o dimensional da placa é o primeiro ponto. Quantos layers eu vou usar? É outro problema que você tem que resolver. Obviamente que depende da complexidade, né? E em casa é muito comum a gente não passar de 2 layers para evitar dor de cabeça. Em geral, se quiser resolver com um só, melhor ainda, tá? Posicionamento de conectores, a gente tem que saber a priori onde eles vão estar, a menos que eles não sejam importantes, mas em geral são, porque estão atrelados com a caixa que você vai colocar isso dentro dele. Definir as larguras, né, de trilhas que você vai usar. Então, vocês vão vendo o que é legal já sair definido quais são as que eu quero, tá? Então, eu já coloco e vou trabalhar com elas. Definir qual é essa isolação que eu devo ter entre uma trilha e outra, entre um elemento e outro do meu projeto. Então, se você definir, olha, minha isolação é de 20 mil, quando você for fazer cheque elétrico depois lá na frente com o KiCad, ele vai verificar isso para você, tá? Então, é interessante.
Define também já as vias que você trabalha, como que serão as dimensões dela. Pode ter várias, eu vou mostrar para vocês, e aí você vai escolhendo na hora de usar, tá? Definiu, depois que você terminar tudo, onde você vai colocar os seus planos de terra, se é que você vai ter um, é recomendável, né? Mesmo uma placa mais simples é recomendável ter. E ter atenção com as questões efetivamente elétricas da placa, né? Onde tem corrente mais elevada, onde tem tensão mais elevada, onde tem problemas de frequência mais elevada. Então isso muda o seu layout, né? Você pensa de forma diferente quando você leva em consideração a parte elétrica, né? Deveria pelo menos pensar, né? A gente vê muito layoutista que esquece a parte elétrica, ele pensa só no desenho, né? Então, como eu estou falando, não é verdade. A gente tem que levar em consideração também o que aquele circuito vai de fato fazer, tá? Outra dica, antes da gente ir para o projeto, é rotear primeiro aquele que é crítico. Então, definir o dimensional da placa, ok. Definir o posicionamento da parte fixa, dos meus conectores, ou áreas de determinados tipos de circuitos, ok. Então, o que é crítico? Aquilo que pode afetar você depois. Então, por exemplo, eu tenho um cristal perto do CPU que você está usando. Então, vamos definir o posicionamento deles, é mais importante do que um resistor qualquer que você tenha na placa. Capacitores de desacoplamento, né? Aqueles capacitores que vão dar estabilidade na alimentação do chip. Próximo do chip, também tem preferência, pode tirar isso primeiro. Eu tenho linhas diferenciais entre, por exemplo, o meu chip e uma memória. Isso é importante. Vamos rotear isso também entre as primeiras coisas a serem feitas. Deixa o que não tem alta frequência ou que não é tão importante para depois. Então, a linha diferencial, ela tem que ter uma impedância, né, entre as duas linhas parecida, né? Então, distâncias parecidas. Então, tem uma série de cuidados que você precisa tomar para fazer o roteamento dela. Faz isso antes, deixa o que não é importante para depois. Os seus principais chips, você posiciona primeiro também. Deixa aqueles que são mais periféricos para fazer depois, tá? E uma das coisas que você não precisa se preocupar tanto no início é como que eu vou pôr terra em todo mundo, né? Vocês vão ver que é mais interessante ligar os sinais críticos primeiro, depois os outros sinais não tão críticos, e o GND a gente acaba dando um jeito no final. Às vezes você coloca um plano de terra que já faz essa ligação para você de quase todos os que estão sem terra até aquele momento, tá? Então não preocupa tanto com o GND no início não, preocupa mais com as linhas de sinal que você precisa atender, tá bom? Bom, aqui a gente tem um projeto, tá? Home, que ele já tem essas coisas definidas. Olha que interessante, quando você abre aqui, ó, ele já tem uma série de trilhos que você pode usar nesse track aqui. No vias, existem algumas vias pré-definidas. O grid, ele tem já vários tipos de grids pré-definidos, você pode alternar entre eles, tá? Mas como é que essas coisas apareceram aqui? Aqui, a primeira coisa que eu fiz foi definir o dimensional da minha placa. O dimensional da minha placa é algo que faz através dessas linhas amarelas aqui, tá? Então, por que elas estão amarelas? Porque eu desenho isso num layer especial do TCAD, tá? Então, quando a gente entrar aqui em layers, em setup de layers, ele vai te permitir escolher quantos layers você quer para essa placa. Então, olha, aqui eu tenho alguns padrões. Então, por exemplo, sei lá, 2 layers com componentes na frente e atrás, 2 layers com componentes somente na frente. Você pode já escolher um desses layers, ele já vai fazer um setup aqui embaixo desses elementos para você, tá? Então isso aqui é um trabalho que você pode fazer. Então, primeira coisa, vem aqui, escolhe o tipo de placa que você quer. Vamos supor isso aqui, ó, 2 layers com componentes somente na frente, tá? Então tem dois layers, já fez aqui o setup e definiu aqui uma espessura para mim de placa, tá? Aí aqui ele já tira os outros que ele não vai precisar. Cada nome desse aqui é um nome que o TCAD adota e tem no help dele, ele explica exatamente o que é cada um desses nomes, tá? Mas aqui é o F da parte frontal, né? E o B da parte do fundo, né? Back. E o CU é o copo, tá? Então esses 2 layers são os layers onde você coloca efetivamente suas trilhas. Então ele coloca aqui do lado, as suas trilhas são layers de sinal.
Você pode dar outro nome. Se você der outro nome aqui, aqui muda, aqui do lado, tá? Então eu acabo não mexendo porque todo mundo usa desse mesmo jeito e, enfim, acaba sendo mais fácil para a gente. Olha que interessante, aqui a gente vê um outro layer, que é o layer de Edge Cuts, que esse é o contorno da placa. Então, esse layer ele é entendido como limite físico da sua placa. Ali, no caso, está super simples, está só um retângulo, mas esse limite poderia ser o que você conseguisse desenhar aqui com esses elementos gráficos aqui do lado, tá? Dá para você desenhar coisas um pouco mais complexas. Muito complexo eu não recomendo. Aí tem se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que o pessoal desenha isso num programa como AutoCAD, alguma coisa assim, e aí importa um desenho no AutoCAD com definição do contorno de placa, quando ela é muito complexa, tá? Mas em geral, placas circulares ou retângulos com bordas arredondadas é fácil de fazer, tá? Não tem muito problema não. A gente vê alguns outros layers importantes aqui, por exemplo, ó, os layers de silk, os desenhos, né, que a gente vai escrever, as máscaras de solda e a parte de deposição de pasta, tá? Então ele cria alguns layers já padrão. Esse aqui é aquele que eu comentei, o limite do componente tridimensional, né? Ele coloca nesse layer aqui, aquele layer que é mais clarinho. Então, quando você define o setup, ele acerta isso aqui para você do lado. E quando você clica aqui, você vai para aquele layer e trabalha naquele layer. Então, se aqui não tivesse essa linha definida, eu vou apagar essa aqui, para a gente ver. Quando você for para a visualização 3D, ele vai reclamar, olha, está faltando alguma coisa. Por quê? Porque ele não soube entrar no layer de margens aqui, de contorno da placa, né? E descobrir onde que a placa termina. Então ele espera que a sua placa esteja aqui no Edge Cuts. Então o que você faz? Você vai vir aqui e vai desenhar esse Edge Cuts, tá? Então é bem chato, você tem que estar bem no meiozinho aqui, tá? Depende um pouco do grid que você está usando. Vou tentar esse aqui, ó, bem bonitinho. Talvez mais para lá fosse melhor. Vamos ver, ele vai reclamar possivelmente. Essa ferramenta é chata, ela não é muito boa na hora de fazer isso aqui não. Vou deixar ele reclamar, é até bom que vocês vão ver um problema. Vamos ver o que ele deu disso aqui. Continua falando que não bateu, tá vendo? Então você vai ter que ir lá acertar todos os contornos, vocês vão passar por isso. Até que o contorno esteja realmente perfeito, né? Ó, esse aqui eu acho que é o que ele entende como perfeito. Vai lá no outro. Certo, o outro também. Tem uma diferencinha aqui, ó. Vamos ver se ele deixou agora. Opa, agora ele entendeu que está ok, ó. Então tá lá minha placa, meu desenho aqui. Então o que você faz? Escolhe o padrão de placa que você quer, né, no setup de layers. Esse aqui é um setup bastante usado para gente robista, né? 2 layers com componente só de um lado, é mais fácil. E aí você vem e desenha o contorno com aqui clicado. Então abre o Edge Cuts, clica no Edge Cuts, faz um retângulo, um quadrado, seja lá o formato da sua placa, e aí você vai ter esse cara visualizado como um elemento gráfico aqui, tá? Alguns alunos perguntaram, pô, professor, sua placa está mais bonita que a minha. Ó, aqui no Preferências tem algumas formas de renderização, tá? Então põe realista e tem opções aqui de renderização também, tá? Que vão melhorar esse aspecto da placa. Depois vocês podem mexer aqui um pouquinho e vai melhorar um pouquinho essa visualização. Então tá, já defini o contorno da minha placa, ok, isso é essencial você fazer. Antes de sair desenhando, aqui já está desenhado, mas antes de sair fazendo o desenho, configura as características da sua placa. Então aqui a gente está vendo, eu entrei então aqui, ó, Design Rules, e nesse momento eu vou criar algumas regras de projeto para mim. Então, por exemplo, qual que é a minha trilha default? Lembrando que isso aqui está em milésimo de polegada, tá? Então a minha trilha default, ela tem 10 milésimos de polegada, desculpa aqui, né, 10 milésimos de polegada. A distância mínima de uma trilha para outra, ou de um elemento qualquer para outro, é 10 milésimos, que eu estou colocando aqui. E eu estou assumindo que a minha via tem 15 de furo, o drill,
e 30 mil de pad, né? Isso aqui são microvias, eu coloquei o mesmo valor, não estou usando isso no meu projeto não. Então se você fizer se você quiser outros specs, outros tamanhos, você pode fazer também. Em geral, isso é feito aqui, ó. Então, eu vou voltar naquela tela, vocês vão entender porque ela existe. Então aqui eu vou dizer, olha, qual que é a mínima trilha possível? Coloquei aqui 7.000. Mínimo diâmetro possível, 10 de furação, 20 de pad, né? Quais são os outros que eu quero usar? Esses caras aqui, ó, são os números que aparecem no menu para você. Se você não preencher aqui, ele não vai aparecer no menu. Você não vai conseguir escolher lá na hora esses valores. Então eu quero trilhas de 15, 20, 30, 40, 60 e 80 mil. Além da default, que é 10 mil. E as vias? Eu quero vias de 20 por 40 ou de 30 por 60. Criei aqui. Então essa tela aqui é muito importante, tá? Toma cuidado porque esse número aqui tem que ser menor do que todos esses que você colocou, tá? É o mínimo. Então ele vai dar uns erros se você não fizer isso. Então antes de eu explicar o que é isso aqui o importante então é setar aqui os valores mínimos, setar os padrões de trilhas, de largura de trilha que você vai trabalhar e os padrões de vias que você vai trabalhar. Quando você fizer isso, ele já sabe que aqui existem esses padrões. Aí você pode desenhar uma trilha, né, X, e mudar o comprimento dela, tá? Ó, o W, ele muda. Tem um bugzinho que eu tenho que mexer para eu ver ele diferente, tá? E o Ctrl W diminui e o W aumenta, ó. W, Ctrl W. Então você começa uma trilha, olha lá em cima no menu, né? Aqui ele está dizendo qual que é a espessura dela, 20, 30, ciclando entre aquelas que você escolheu, tá? E o Ctrl W vai afinando para você. Então, se você fez o setup de todas as espessuras, de todas as larguras de trilhos que você vai usar, ela vai aparecer no menu e você vai poder desenhar com elas normalmente, tá? E dinamicamente mudando aqui o que você precisa. Então esse é um ponto. A outra coisa o que vai mudar são as vias. Você pode escolher vias diferentes, que vai vir daquele setup também. Bom, o grid é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado, porque se você lá atrás desenhou todos os seus componentes com um determinado espaçamento mínimo, é interessante ter esse espaçamento mínimo adotado aqui também, tá? Então, tenta ter um padrão, sabe? O 1000 é muito pequeno, mas 5.000, 10.000, se você tentar trabalhar com um grid em torno de 5.000, talvez já seja algo interessante para você. Desde que os seus pads venham do footprint com algo múltiplo de 5.000 também, senão você vai ter que diminuir o grid naquele determinado momento. Igual eu tive que diminuir aqui para acertar, porque aqui eu precisava de uma precisão de 1.000, tá? Então, ok. Feito isso, você poderia desenhar normalmente já, colocar tudo que você precisa. O KiCad, então, ele te permite fazer isso, né? Opa! Eu vou fazer aqui uma trilha, só para a gente ver um... Então, eu vou aumentar aqui, pegar o X, vou clicar aqui, ó, lembra o W pode aumentar, o Ctrl W pode diminuir, tá? Vou fazer desse tamanho aqui, ó, 40 mil, por exemplo, tá? E aí você define o sentido, a barra virada para a direita, né, ela também te ajuda a mudar o estilo de como a linha quer sair. Se ela quer sair horizontal ou vertical, tá? Então você pode brincar com isso e fazer o seu desenho. Tentar evitar ângulos aí de 90 graus, né? Então tentar sempre fazer esses ângulos mais suaves, tá? Para ficar melhor. Em baixa frequência não faz a menor diferença, no fundo, fica só feio. Esteticamente a gente espera não ver isso. Mas em projetos de alta frequência esse é um problema para você. Então, vocês viram, muito simples, né? Liguei uma linha aqui. Só que o KiCad tem coisas muito legais para te ajudarem a ligar essas linhas. Então, se você está no Preference Interactive Routing, ele tem algumas opções de como ligar. Olha só, tem 3 formatos. O que muda, só te indica problema, é o que a gente chama de Highlight Collisions. Então, peguei o X de novo, ó.
ele só pisca lá para você, ó, vermelho, olha, você não pode passar aqui, cara. Então, você toma cuidado com isso e pronto. O problema é seu. Mas ele tem outras formas, tá? O Interactive Routing ele te permite, por exemplo, fazer empurrar as linhas que você empurrar linhas para passar a sua, ou ele permite achar um caminho alternativo para chegar lá. Essa opção, o show, é para fazer isso. Então, olha só, se eu quiser fazer um roteamento aqui, ó, olha o que ele fez com a linha. Ele literalmente não chega para lá nela, né? Olha lá. Então é bem interessante esse recurso, tá? É Interactive Routing, show. E o Walk Around é o que o nome mesmo diz, que eu vou dar voltinha para chegar lá. Ó. Então, ele acha um jeito, ele tenta achar um jeito de chegar onde você quer, tá? Às vezes o jeito não é muito intuitivo, igual aqui que ele deve ter dado uma volta absurda na placa, né? Mas ele fez, tá? Então, possivelmente a gente não vai querer esse caso aqui, tá? Vamos clicar na barra, ó, a barra ajuda. Mas ele, em casos complexos, às vezes ele te mostra um caminho de origem, destino, tá? Você pode usar aquilo como uma dica através desse tipo de roteamento, tá? Então, enfim, são 3 formas de roteamento que eu acho que é interessante você saber que existem. Às vezes é legal utilizar essa, às vezes é legal utilizar essa, depende do que você quer fazer. Minimamente você quer marcar as colisões, tá? Então é um pouco dependente do seu projeto. Em geral, eu acho que eu deixo nessa aqui no show, que me ajuda mais. Então com ela, eu posso fazer essa linha aqui no final da história. A cada momento que você quer dar um quebra na linha, você aperta o botão do mouse, tá, o botão esquerdo, e ele vai fazendo para você a linha, tá? Então, um pouquinho de prática, vocês vão acostumar, tá? Sempre tem um snap, né, para o ponto, né? Deixa eu ver se vocês vão uma opção, mas tem um lugar aqui que você configura isso também. Deixa eu ver aqui onde que fica isso mesmo. Aqui, os Magnetic Pads. Então, essas opções aqui, elas te ajudam a fazer com que o traço, quando iniciar ou finalizar, finalize em cima do pad certinho, mesmo que o pad talvez não esteja naquele melhor grid possível, tá? Mas ele te leva para fazer isso. Então, em geral, é interessante esses caras estarem ativados enquanto você está fazendo uma trilha, né, que é o que está no meu caso aqui, para ele virar algo magnético, ou seja, ele ser atraído para a conexão no momento que você precisa, né? Então, por exemplo, quando eu estou aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber isso no vídeo, mas ele pula lá para o meio, ó, magneticamente como se fosse um ímã, né? Ele é atraído para a conexão. Ó, dá para ver nitidamente que acontece isso, tá? Então, esse é um dos setups que a gente tem aqui nessa parte geral. Vocês podem explorar depois um pouco mais isso aqui, tem outras coisas, mas a importante é essa, ter a parte magnética ativa enquanto você está desenhando. Outro que eu acho muito importante é a parte de roteamento interativo, escolher o modelo de roteamento interativo que você quer usar, tá? Aqui tem uma outra parte legal que é qual tipo de visualização você quer usar. Então, ele tem 3 renders, né? 3 máquinas gráficas para você. Então, ele tem uma tradicional, uma antiga, que é um formato bem estranho, né? Aquele que lembra o Tango, né? Como o Josué comentou. E tem o OpenGL Cairo, tá? O Cairo, ele parece mais bonito, assim, de olhar. Mas ele é muito mais lento. Vocês vão ver, o OpenGL me pareceu uma opção melhor, mais performática. Com placas mais complexas, ele te dá uma relação de custo-benefício boa, tá? Então, recapitulando, a gente passou um pouquinho sobre roteamento interativo, um pouquinho sobre configurações gerais, tá? Ok, então a gente já viu o que? Como criar o contorno, Edge Cuts, define o contorno, resolução de 1000, para ele não dar que está vazado, né, que está com uma área aberta. A gente viu como criar esses elementos aqui do menu, os grids, como preencher esses como box através do meu setup de trilha. Então preenche aquilo lá, então ele vai obedecer. A gente viu que o W muda do menor para o maior e o Ctrl W
do maior para o menor, enquanto você está fazendo o roteamento, tá? Então é importante saber desse atalho também. E um outro atalho legal aqui é o grid, que muda com N. Olha aqui, está mudando. E Shift N. Infelizmente não é Ctrl igual no outro, tá? Então, aqui ó, o Shift N sobe e o N diminui o grid. Isso é legal porque você não tem que ficar clicando, tá? Esse é um puta atalho que vocês têm que lembrar que existe, tá? Então, ó, o Shift N sobe, N diminui. Então, com X para pôr a trilha, W e Ctrl W para controlar a largura da trilha. N e Shift N para controlar o grid, você já tem um setup mínimo de desenho. Outro que vale a pena vocês saberem é o que escolhe qual face da placa eu estou desenhando. Então aqui eu estou desenhando na frente e aqui no fundo. Então eu posso vir aqui, clicar aqui e pedir para fazer um desenho do outro lado da placa. Agora, é mais fácil você usar o Page Down ou Page Up. Olha lá o que está acontecendo. Estou pressionando o Page Down ou Page Up e ele muda automaticamente para mim. Esse é o atalho mais rápido para você desenhar de um lado ou de outro da placa, tá? Então eu recomendo que vocês façam através do Page Down ou Page Up. E se você precisar pôr uma via, esse caso aqui não precisa, esses equipamentos são vazados, né? Então eu consigo fazer isso. Mas se fosse SMD, por exemplo, quisesse pôr uma via, você pressiona o V e ele faz uma via para você. Ó. No caso, ele está com uma via muito pequena, né? Vamos pegar uma via um pouquinho maior aqui, essa aqui. Ó. Vou pegar aqui o X, barra para a direita para mudar aquele posicionamento. Eu vou pôr uma via aqui, ó. V, você escolhe o local da via e segue. Ele já sabe que ele precisa mudar de cor, né? Porque você mudou de lado, ele muda e aí você criou uma via. Muito comum em placas, principalmente que vocês vão ver que às vezes parece até mais difícil usar só SMD, porque você precisa fazer vias volta e meia, tá? Então, X começa a trilha, começou a trilha, o V insere uma via de acordo com a especificação que você tem aqui em cima, tá? Então lembra disso, tá? Então ficou basicamente W, Ctrl W, N, Shift N, X para fazer a trilha, a barra voltada para a direita para escolher a angulação de saída, o Page Down, Page Up para mudar de layer, né, do frente ao fundo, e o V para colocar uma via, tá? Então esses são os grandes atalhos aí que, se vocês lembrarem, vocês vão rapidamente ser produtivos aí na criação do PCB. Bom, gente, daí para frente, imagina que eu não tivesse nada roteado, é sentar, colocar aquilo que eu falei que é crítico primeiro, relógio, chips, clocks, né, chips mais importantes, fazer o placement disso, né, definir onde isso vai estar na placa, mesmo que naquele momento você não tenha clareza de como que você vai fazer o roteamento daqueles elementos. Mas pensa eletricamente onde é melhor aquilo estar, tá? Ah, essa fonte precisa de ter uma isolação porque é uma fonte de potência. Então, vou ter que ter sei lá, 1 centímetro de separação. Faz o seu placement levando isso em consideração. E aí uma vez colocado o crítico, você vai para o roteamento. E aí você pode usar esses atalhos que a gente fez para criar as rotas e ligar todos os elementos que você precisa. Vocês notarem que nesse projeto, ele tem espessuras diferentes de trilha. E deixa eu pôr esse aqui menor um pouco, só um minutinho. Acho que é de 20, né? E isso pode ser feito de duas formas. Você pode saber qual que você quer. Então aqui, por exemplo, o GND, eu coloquei mais grossa aqui, tá? Eu coloquei para fazer um efeito de demonstração. Então eu posso desenhar, escolher aqui a espessura da trilha e vou lá e faço o desenho com, sei lá, 30 mils. Eu posso fazer isso, tá? Essa trilha aqui, eu acho que tem 40 mils, tá vendo aqui do lado, aqui embaixo? Agora, existe um pouco mais de inteligência nisso. Quando você fez o esquemático, você tem lá os nomes dos nets. Os nets são aquele elemento de mesmo potencial, né, que liga vários componentes, né? Então, isso aqui é um net, ó, essa parte aqui, né? Aquele elástico que tinha aqui que a gente trocou no fundo por uma trilha, tá? Então, esse aqui é um net, esse aqui é outro net. Então, esse aqui é o net de GND, que tem todo mundo ligado nele.
Então você consegue fazer uma coisa bem legal no KiCad, que existe ferramentas profissionais também, até de forma mais complexa, por sinal, que é um editor de classes de nets. Então o que você faz? Olha, o default é o programa que vai usar, que a gente falou que é de 10 mil. Você pode criar outros nomes de classes de nets. Aqui eu criei duas classes de net, uma de 20 mil e outra de 40 mil. Tá aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, a trilha vai ser de 20, aqui vai ser de 40, né? A distanciamento mínimo eu continuei mantendo 10 mil. E aqui estão as minhas vias, 10 por 20, 20 por 40. Esse nome simbólico que você definiu, 20 mil, ele é usado para quê? Ele não vai aparecer ali, aqui não. Esse é um nome para você usar em programação. Olha só aqui embaixo, você pode escolher aquelas classes criadas lá em cima. Quem pertence à classe default? Aí ele coloca para você. Quem pertence à classe 20 mil? Ele fala para você. Quais nets pertencem? Quem pertence a 40 mil? Ele fala para você. Se você fizer isso aqui e associar os nets com uma classe específica, quando você criar a trilha, ele já vai colocar a espessura esperada para aquela trilha. Então, quando você clica no X, ó, se você der o botão direito, ele te permite selecionar a largura da trilha também. Além do menu, você pode fazer isso com o botão direito. E ele pode escolher, eu quero que selecione pela classe a qual aquele net pertence. Ó. Seria uma estratégia. Então, vou apagar essa linha aqui. Ó. E essa linha, aqui no meu projeto, eu coloquei como pertencente a 40 mil. GND faz parte de 40 mil. É um tipo de net que eu tenho no meu projeto. Então, se eu vou criar essa trilha, ele já escolheu a espessura que eu queria. Vou até mudar aqui para vocês verem isso. Aqui está, vamos ver. Eu quero que ele escolha por net, ó, por tipo de net. Ele já automaticamente troca. Então, isso é uma facilidade muito boa do KiCad. E no Altium, por exemplo, que é uma ferramenta de referência que a gente usa, ele tem muitas regras, não só de nets, mas de pads, de componentes. Ele faz várias regras de uso, tá? Nesse caso aqui, eu só estava querendo mostrar para vocês como associar algumas coisas. Então, nesse caso, eu criei 20 mil para essas outras nets aqui, tá? Em Altium. Inclusive, eu até fui no meu projeto e criei dentro dele alguns labels, só para eu ter isso lá na frente. Então, aqui eu chamei, uso o net label aqui, ó, de in, o net label aqui de out. Para quê? Para que esses elementos aqui, ó, eu saiba que eles estão no mesmo net. E aqui esses elementos aqui estão no mesmo net. O restante, ó, está tudo no mesmo net terra. Potencial de terra aqui. Então, quando você exporta isso e vai perceber, e você pede a listinha deles, eles te mostram os nets. Então, os nets que eu tenho aqui, esses aqui, ó, todos, tá vendo? Vieram de lá, ó. O GND, uma linha, um net que está ligando o R1 ao pad 1, então deve ter eu posso mostrar daqui a pouco no esquemático para vocês, e aqueles dois que eu nomeei, tá? Então, no esquemático, dá para ver que esse pedacinho aqui, ó, é um net que não tinha nome, que ele referenciou assim, o net R1 pad 1 do componente, daquele regulador que a gente está usando. Esses eu nomeei e eles apareceram. Se eu não nomear, vão aparecer nomes assim, né? Que ele vai dar um nome genérico para aquele net. E você pode fazer associações. Ah, Marcelo, isso é muito complicado, eu não quero fazer isso. Então, tudo bem, cara. Você vem aqui, não faça nada disso, tira, eu vou tirar esse cara daqui. Você tirou, não vai fazer mais parte, você remove, usa essas setinhas aqui e pronto, tá? Então, 40 mil não tem ninguém, mas é legal, é interessante. Você vai desenhar de forma mais fácil. E o que é melhor, você vai pensar como engenheiro. Pô, eu preciso que essa linha de alimentação do relé seja uma linha que suporte, sei lá, 5 amperes. Aí você descobriu que você precisa de 100 mil, não lembro agora o cálculo. Então você pode pegar aquele net do relé e associar com uma regra de projeto da largura que você quer para o seu projeto, tá?
Então eu vou mostrar um caso desse. Exatamente esse, por sinal. Vou abrir um projeto aqui. Esse cara aqui. A gente tem... Opa! A gente tem um esquemático. Esse esquemático tem um relé. Olha o que eu fiz. De propósito, eu fiz netlabels para essas 3 linhas. Não precisava, né? Porque é muito simples. Mas eu coloquei para ter esses caras lá na frente. Então eu chamei de relé normalmente fechado, relé comum, relé normalmente aberto. Quando eu vou lá para o esquemático, essas trilhas são essas aqui, ó. E eu criei nas minhas regras de projeto que eu tenho uma classe de net que eu chamei de relay, de relé. E se eu entrar nela, eu associei aqueles 3 caras a ela. Então é uma trilha que eu vou fazer que tem 150 mil de largura. Foi a conta que eu devo ter feito no dia para a corrente máxima que eu preciso para esse projeto. Tá? Então, olha que legal, já fica lá, já está bonitinho. E definir também o espaçamento mínimo, né? Se vocês olharem, tem também o espaçamento. Aqui eu aumentei o espaçamento. Eu quero espaçamento de 50 mil. Não posso pôr 10 amperes do lado, né, 5 mil ou muito próximo de um terra, eu posso ter um problema, tá? Então, se vocês notarem, isso aqui foi feito automaticamente. Eu não tive que pensar na escolha da espessura dessa linha, tá? Então, isso é algo que eu acho que vocês precisam fazer como dever de casa depois para fazer um projeto de layout melhor, tá? Esse é mais um dos pontos aí. Esse projeto também faltam uns consertos nele, tem umas coisinhas que estão feias, esse aqui está feio, esse aqui não está muito bonitinho, mas ainda estou terminando de fazer. Bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui importante. Então a gente comentou sobre dimensional, layers, posicionamento, larguras, clearance, espaçamento, né? Diâmetros. Ok, planos de terra eu não comentei ainda. Terminei minha placa, vou fazer um plano de terra nela. Como que eu faço isso? Então eu vou abrir essa aqui de novo, tá? É melhor, mais simples. Bom, muito simples. Aqui do lado, você tem a ferramenta que te ajuda a fazer o plano de terra. Então você vai simplesmente escolher essa ferramenta, vai mais ou menos aqui no olho, pegar aqui o início, tá? Aí você escolhe, ela vai estar na frente ou no fundo esse plano de terra? Vamos colocar aqui na frente. Com que net ela vai estar associada? Com GND, no caso, que eu quero fazer. Se você quisesse fazer um plano de qualquer outra coisa que não fosse GND, você escolhe o net que você quer associar esse plano, tá? No caso, eu quero na frente associado a um plano de terra, no fundo do GND. Então, ele me dá uma linha para eu desenhar. Aí eu vou fazer mais ou menos aqui. Por que eu posso fazer mais ou menos isso? Porque ele tem um espaçamento mínimo depois que ele vai fazer para mim entre a borda da placa e o início desse plano de terra. Então as imperfeições que eu possa porventura gerar aqui vão acabar sendo eliminadas. Quando eu cheguei aqui, a trilha está aqui, terminei. Ok. Não desenhou o plano de terra? Não desenhou porque está marcado aqui que não é para desenhar. Se tivesse marcado aqui, eu teria desenhado para mim. Então, tá vendo? É um plano de terra que eu fiz na frente da placa, né? Então, não queria na frente. Você pode, esse aqui é meio chatinho, mas você pode editar ele. Cliquei nele, eu escolho fundo. Clica nele, ó. Aí ele pede para você escolher, ó, esse aqui, né? Dá um E de editar, troca. Mandei para o fundo agora. Agora ele está no fundo, né? Então, se você mexer no page down, page up, é mais fácil de visualizar, né? Eu vi que tem vários problemas de redraw de plano de terra, então quando eu estiver errado, estiver parecendo estranho, vem aqui, edita e sai, só entra e sai. Aí ele resolve. Vocês notaram que ele tinha um erro aqui no meio da tela, né? Então, ele já corrigiu, tá? É um problema, é um bugzinho de redraw que eu vejo solucionar ou fechando e abrindo novamente. O redraw, o F3 nem sempre funciona, mas o que sempre funciona é abrir com edit e fechar, tá? Isso dá certo. Então eu vou tentar pegar nele de novo aqui.
Vou voltar para a parte frontal. Não sei se ficou perfeito, eu acho que não, acho que está com erro, né? Porque tem uma trilha aqui no meio. F3 não funcionou, tá vendo? Eu vou de novo nele. Edito e saio. Aí ele funciona. Então esse é um bug que eu vi, tá, gente? Eu não sei se isso é em todas as versões, mas para mim sempre que eu usei essa versão aconteceu isso. Essa distância entre a trilha e o seu plano de terra é algo que você pode configurar, tá? Então ele mostra aqui o clearance especificamente para esse caso. Então você define como você quer fazer isso. Eu quero fazer de 20 mil, igual eu fiz aqui. Ok, 20 mil razoável, tá? Correntes baixas, não tem nenhum problema. Então é uma coisa que você pode escolher. Acho que aqui é importante falar também sobre isso aqui, ó. Como é que você quer o alívio térmico da via? Olha aqui para essa via. Como é que ele ligou o plano de terra nela? Ele fez 3 pontinhos. Na realidade ele faria 4, igual a gente está vendo aqui, pelo menos uns 4. Se você pode querer tudo sólido, ele entrar totalmente dentro desse cara. Então você escolhe aqui, ó, sólido. Não redesenhou, F3 não funciona. Eu vou lá, entro, edito e saio, e ele fez agora, tá vendo? Então, isso aqui é bom. Bom, é complicado. Se você for soldar isso aqui, vocês vão ver que vai dar trabalho. Porque na realidade o seu ferro de solda tem que aquecer não só essa via e o estanho que está ali, mas praticamente todo o plano. Então por isso que a gente normalmente trabalha com uma linha de alívio térmico, tá? Para esses casos. Recomendo que vocês também façam isso. Não redesenhou, né? Deixa eu fazer aqui, forçar a barra. Acho que aqui, não, também não adianta. Tem que abrir e fechar de novo. Deve ter um outro atalho para isso. Aí agora tem alívio térmico, tá vendo? Alívio térmico. Então isso vai te ajudar a fazer o processo de solda, né? Às vezes você tem um ferro de solda muito ruim, sem controle de temperatura, então você coloca o ferro de solda, ele esfria. Então fica aquela solda horrível, né? Se você tiver um controle de temperatura, pelo menos ele vai tentar aumentar a temperatura para compensar essa diminuição. Então você consegue soldar. Então nem todo mundo tem isso, tá? Então esse é outro detalhe de plano de terra que eu acho que vocês têm que saber. Bom, enfim, o mínimo é isso aí, tá? Entender que tem um clearance, entender que a gente associa um plano com uma net específica, e se eu quero jogar isso na frente ou no fundo, ou se tiver outros layers na sua placa, eles vão aparecer aqui para você escolher qual que é o layer que você está querendo colocar nesses casos. Tem mais parâmetros aqui, depois vocês podem brincar um pouco mais, mas acho que o essencial é isso aí. Tá, Marcelo, beleza, fiz tudo, minha placa está aqui bonitinha, fiz todas as ligações, segui suas recomendações, eu tenho noção do que eu estou fazendo, e agora, como é que eu fabrico isso? Bom, antes de fabricar, eu recomendo que você entre aqui no DRC, que o DRC é um cheque de design, de projeto, então ele vai rodar algumas regras para você. Por exemplo, eu posso ver se tem alguém não conectado, você clica aqui, ó. Mas se você rodar o DRC, ele vai passar e verificar se você atendeu a todos os requisitos de projeto. Então aquelas classes que você definiu de nets, elas tinham uma distância mínima. Você obedeceu? Ah, obedeceu. As espessuras que você falou que devia ter, elas têm mesmo? Tem. Então ele vai checar tudo isso. Tem alguém não conectado? Isso talvez é um erro bem grave. Ele vai falar para você, olha, não está conectado, tá? Então eu vou clicar aqui só para não mostrar o plano de terra. Mas se a gente, porventura, tivesse apagado isso aqui, ou o que é mais comum, a gente às vezes não vê, mas às vezes você pega uma trilha e não desenha até o fim. E aí você acha que está conectado, né? Vamos parar aqui, por exemplo. Ó. Não está, né? De longe parece. Aí você vem aqui e roda o DRC. Opa, tem um negócio errado. Ele vai te falar. Você clica, ele te leva lá no problema, tá? Aí você consegue resolver o problema. Vou fazer isso aqui. E aí ele vai ter um DRC pronto para você, tá? Então, esse cara é muito importante, tá? Roda, garante que não tem erro. Qualquer erro aqui é muito grave para você deixar passar, tá? Você pode ter uma placa que você vai jogar fora depois se você não levar isso em consideração. Ele tem aqui alguns setups que você pode fazer, né? De espessura, larguras mínimas de via e trilhas, tá? Você pode preencher e ele vai te dar um reporte disso. Mas enfim, não
vá para frente sem ter validado o DRC do seu projeto. Não faça isso, tá? É um erro grave fazer isso. A gente tem aqui alguns elementos que eu acho interessante. Esse cleanup, ele é legal. Ele é um comando que vai fazer o seguinte: às vezes ficam pedacinhos de vias, toquinhos escondidos um embaixo da outra. Às vezes você passou 2 vezes uma trilha num caminho. Então ele acaba com esses pequenos pedacinhos e toquinhos. Ele dá um cleanup geral na placa, faz uma limpada, tá? Então às vezes você fez uma linha fininha, depois você fez uma em cima grossa. Nem sempre o KiCad é esperto o suficiente para apagar a anterior. Geralmente ele é, olha aqui, ó. Geralmente se eu fizesse isso, ele já sabe que eu queria fazer a trilha. Vocês vão ver que tem hora que ele falha, ou que ele não entende que você está redesenhando, ou que simplesmente você fez alguma coisa que não estava exatamente no grid que ele imaginava, tal, então ele acabou não entendendo. Então você pode vir aqui e pedir para ele apagar essas bobeirinhas, que é esse cleaning, né? Então tá lá, apagar vias redundantes, apagar segmentos que você desenhou um em cima do outro, né? E apagar coisa não conectada. Isso aqui também é interessante. Aquele caso que eu mostrei aqui, que isso aqui estava perto e não conectado, ele ia apagar isso aqui tudo, ó. Aí ia ficar nítido que você tinha um problema também, tá? E se você quiser começar do zero, você pode vir aqui e escolher um item para apagar. Por exemplo, eu quero apagar tudo. Você pode escolher tracks e apagar todas, tá? Aqui no caso você pode travar algumas trilhas, mas se você não tiver aqui, se você quiser apagar até as travadas, você consegue. Então é muito comum no início, né? Você fez um início de layout lá, ficou horrível, você, vou começar de novo. Como é que eu apago essas uma por uma? Não, vai lá e escolhe o cleanup e resolve isso, tá? Ok, deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu acho que o resto é um pouco mais avançado porque a gente precisa fazer nesse primeiro momento. Tem outras coisas, não vou entrar nelas agora. O plot é o que faz essa parte para você, não o export. Esses aqui são formatos que ele tem a mais. Se você clicar no plot, você pode escolher formato de saída. Então, se você for usar uma fresadora, muito provavelmente é Gerber. Se você vai usar um serviço de fabricação de terceiros, é Gerber também. Se você quer cotar lá no Seed Studio como é que quanto custa, você vai gerar Gerber. Aí você escolhe de que layers você está gerando seus Gerbers, ou seja, como que meus desenhos vão ser criados para fabricação, tá? Então você pode, por exemplo, eu quero máscara de solda, eu quero os meus six screen, eu quero a parte da pasta na deposição para fazer o stencil, eu quero o frente e o fundo. Gente, vai depender um pouco do seu fabricante. Eu vou levar na fresadora, preciso do contorno da placa também. Eu quero desenhar também aqueles contorninhos de componente e tal, para ficar bonitinho. Isso depende do que você vai fazer. Então aqui não tem uma regra fechada, tá? É escolher de acordo com a ferramenta de fabricação que você vai usar. E aí a sua fresadora vão ter outros parâmetros. Então eu recomendo você entrar em contato com quem você vai fabricar para ele te falar. Por exemplo, o formato é 4.5, 4.6. Não sei. Isso aqui tem a ver com dígitos, tá? Resolução. Então depende do fabricante. Ele vai ter um manualzinho lá, ele vai te dizer como é que faz. Aí você escolhe e... Deixa eu marcar esses caras aqui todos, que eu achei úteis. Vou marcar esses aqui. E você manda plotar. Ele gera aqui embaixo os arquivos, ele mostra para você. Precisa de arquivo de furação. Generate Dew File. Aí ele vai de novo, né? Unidades que vão depender de quem vai fabricar, tá? Eu vou gerar Gerber, unidades em polegadas, depende da máquina que você vai usar, o que ela usa como entrada. E aí você dá um Drill Files, ele gera os arquivos de furação. Na fresa eu gero arquivos de furação para fazer, né, os furos da minha placa e gera essa parte do cobre. O KiCad tem um visualizador do que você gerou. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. Onde que ele está? Aqui. E aí você pode ver como isso ficou. Você dá um load. Vou carregar todos aqui, tá? Que eu gerei. Quando abrir, ele mostra para mim. Você pode ir selecionando, né? Ou não. Se quiser ver só alguns elementos, né? Você consegue. Então é muito comum, né, as pessoas usarem isso aqui, tá?
Antes de mandar para fabricar, vale a pena gerar, dar uma avaliada, ver se está tudo ok, se é o que você imaginava mesmo. Então são visualizador de Gerber Files, tá? Esse é um visualizador possível, tem outros. O KiCad não é dos mais rápidos, eu já usei uns um pouco mais rápidos. O desenho é muito complexo, fica difícil de você acompanhar. Então, para a fabricação, no fundo, você passa por esse menu do plot. Tá? Beleza. Quer exportar um desenho. Tem outros caminhos aqui que vocês vão poder brincar depois, tá? E eu lembro de ter esquecido de comentar, lá no esquemático, também é possível você fazer uma impressão bonitinha disso, que passa pelo plot, não pelo print, que poderia ser mais óbvio. Então eu quero gerar um PDF formato A4 daquele desenho. Beleza, todas as páginas, tal. Plot all pages. Eu vou clicar aqui, ele gerou um PDF para mim, tá? Vou olhar lá, um PDF bonitinho, bem feito. Deixa eu ver se eu abro aqui. Deixa eu ver aqui, né? Cadê? Aqui. Em geral, a qualidade do PDF é bem boa, tá? Tá vendo? Colorido, bonitinho e tal. Bom PDF. Então, plot é o caminho, tá, gente? Não é print, não. E aí, com isso, você consegue gerar os arquivos de fabricação da sua placa. Deixa eu mostrar com o plano aqui. E levar isso para frente e terminar o seu projeto. Ok. Beleza. Então, é mais fácil do que parece, tá? Esqueci um último comentário aí que eu considero pertinente. Essa placa aqui, ela não tem fixação. Seria interessante que você fizesse orifícios de fixação, tá? Como é que você pode fazer isso? Uma forma de fazer isso é ir lá no esquemático e aí você desenha um pad aqui, um elemento qualquer, por exemplo, um pino, né? Você pode adicionar um conector 1 por 1, ver se é fácil, ó. Tipo esse aqui, vou colocar aqui num ponto qualquer, tá? E vou colocar 2 desses, tá? Só pra gente não perder muito tempo aqui. Mas ideal, sei lá, põe 3, 4, né? Esses caras eu vou pôr no Terra, certo? Vou ligar no GND. Não precisa, mas nesse caso eu quero que, através do parafuso, do furo que eu gere lá, que esses caras estejam aterrados. Eu que quis, tá? Meu critério de projeto. Vou colocar power dele. Vou colocar aqui, vou ligar. Eu não confio muito em pôr um encostado direto no outro. Muitas vezes ele não entende isso. Ok. Vou definir aqui um footprint para esse cara. Aqui tem muitos footprints que tem a ver com isso, ó. Então, esses wirepads, eles têm várias diferentes diâmetros de furação, tá vendo? Você poderia usar um desses. Deve ter um mais específicos para aqueles desenhos bonitinhos de fixação de parafuso, tá? Aquele é um processo um pouco diferente. Eu vou usar um wirepad só para fazer um furo com ele. Vou pegar aqui, por exemplo, 1 por 2 milímetros. Pouco, né? Vou pegar 2 por 5. Vou pegar esse cara, colar, falar que isso aqui também é assim. Ok. Já sabem, né? Annotate. Ok. Está anotado. Netlist. Gerar. Está gerado. E agora eu volto aqui para o KiCad. Netlist. Eu sempre gosto de ver o que vai acontecer. Então eu dou o dry run, que é para ver o que ele vai fazer, tá? E mando dar uma executada. O dry run só mostra o que acontece, mas ele não faz nada. Ele vai falar, vamos ver o que aconteceu. Ele viu que tem uma coisinha diferente, que entrou um componente novo, tá vendo? O P3, P4, só. Opa, não mexeu em nada. É isso mesmo que eu quero. Pronto. E aí eu mando ler essa netlist agora que eu confiei no que vai acontecer. As mensagens que assustam a gente, mas não se preocupe. Ficou meio grande, né? Talvez eu exagerei um pouquinho, mas beleza. Acho que vou mudar, vai, tá grande demais. Vamos trocar aqui para algo um pouquinho menor. 1 por 2. Bom que vocês vão perdendo medo
como trabalhar com as duas ferramentas, tá? Elas já estão anotadas, então não tem problema, é só gerar o netlist. Volto aqui. Importação do netlist, ó. Vou fazer o dry run só para vocês perceberem. Ele vai falar o que está mudando, ó, o footprint, né? Então eu vou deixar ele mudar o footprint, tá vendo? Exchange, mudar footprint, multi. Ok. Ó, agora está um furinho pequenininho, bonitinho. E eu vou pôr esses caras aqui um do lado do outro, vai. Só para a gente ter uma ideia. Footprint, eu coloco ele aqui. Não estou muito preocupado com o posicionamento correto não, tá, gente? Estou mais querendo mostrar o recurso. E aí eu vou ter um furo agora, tá? Deixa eu ver se aqui não é desenhando do jeito que eu queria. Opa. Vamos selecionar o outline. Deixar ele fazer o desenho. Então agora tem dois furinhos ali, ó. Bonitinho. Dá para fixar a placa. Então a saída é essa. Você desenha lá um elemento, se você quer que seu furo seja aterrado, conecte esse furo no terra, né? E chega aqui e define uma cara para ele, um footprint para ele. Eu peguei um footprint pronto, que era uma via no fundo maior um pouco, né? Mas você pode desenhar do jeito que você quiser esse footprint e usar esse footprint. Então é uma decisão sua, tá? De projeto. Outra saída é você pôr um footprint extra aqui, ó. Esse Add Footprint ele faz isso também. E você escolhe um footprint. Então eu poderia fazer o footprint assim, tá? É que ele está demorando um pouco, porque ele está consultando uma biblioteca gigante. Então é uma saída, só que o que acontece? O que eu acho ruim dessa saída? Esse cara, esse elemento, ele só está no PCB, ele não está no esquemático. Ah, eu queria um furo que não fosse ligado no GND, aí é um caminho, tá? Você pode pensar nisso. Então, decide depois a melhor forma de fazer isso, mas lembrando que se você tem isso só no PCB, a cada importação que você fizer de netlist, você tem que tomar algum cuidado, tá? Não é uma importação que você faça sem pensar. Na realidade, nenhuma deveria ser sem pensar, tá? Todos deveriam ser com consciência. Desenha o footprint que você quer e faz a furação, tá? A gente esquece da furação, mas põe aí 4 furos bonitinho para fixação da placa, né? De acordo com o modelo de caixa que vocês tenham para usar. Bom, eu acho que agora eu cheguei até o fim. Acho que era isso. É isso. Agradeço aí a participação. A gente está chegando ao fim, tá? Obrigado. E vocês vão ver, a ferramenta é boa, é produtiva. Pelo menos os delas que a gente faz no dia a dia, ele quebra o maior galho para a gente, sem precisar de piratarias, né? Então, vamos dar uma chance para ela. Beleza? Isso aí. Obrigado.